música Triste Andança deu o pontapé. Que e foi um assim, sucesso. ela falava: andar e viver, conhecer pra crer, oba, alegria é um ser, divina luz pra você. E ao chegar no destino a procurar, ter a companheira, sempre contigo a lutar. Oba, 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 oba. Exatamente. Essa música era uma música contando a história da minha mãe. Cara, que lindo, É. meu, eu não sabia. Foi isso, e isso emocionou todo mundo. A gente ganhou o festival e ali começaram a abrir as portas. A Zimbábue foi a nossa primeira gravadora. Essa Negra, Negritude e Só Pra Contrariar. Esses três saem nacionalmente. Aí puxando a estoura. fila. Aí o pagode invade as TVs, já não era mais só as rádios. Aí a gente viveu ali os anos 90, foram 10, 12 anos assim de sendo o primeiro lugar em execução no Brasil. Isso incomodou muita gente, porque tem que Sim. entender que era de origem humilde mesmo. E era algo assim, tinha essa coisa, né, do samba, né? Tinha um preconceito, né, com o samba. Muito grande. Por isso que esses três, essa trípede, essa tríplice, eles revolucionaram mesmo, porque a produção era o maior investimento. Sim. Então, vinha uma banda de rock, ficava surpreso com aquilo. Vinha o sertanejo, ficava surpreso com aquilo. Então a gente padronizou o negócio. Foi incrível também. Nos anos 2000. E todo mundo pensa assim, o Netinho então saiu do Negritude pra ir pra televisão. Não, não era o que eu queria. Eu não queria sair. Sim. Eu queria continuar, mas o grupo não quis que eu ficasse. O grupo falou, não, ou você fica aqui, ou você fica... Eu falei, cara, vamos, dá pra fazer as duas Dá pra fazer coisas. os dois. Não vai atrapalhar. Mas ali o Negritude era tudo em voto. A maioria votou que eu tinha que sair. Eu, contrariado, achando que aquilo Mas era você um erro. também já era na época, uma estrela, assim, muito... o seu nome já tinha um peso muito forte também, né? Sim, mas porque o Negritude me dava base para isso. Sim, sim. Então, o nome Negritude trazia uma responsabilidade muito grande de comprometimento do que a gente estava falando e do que a gente representava. Sim. Então, o nosso posicionamento político, Foi social, sensacional. né, de cidadania, o fã-clube era a família Negritude, era uma Família coisa... Negritude. Né, era muito grande. E eu acho que eles não levaram, na época, isso muito em consideração. Foi Sim. muito impulso. Sim, né? sim. Eu entendia que aquilo não era bom, mas economicamente e profissionalmente, para mim, foi melhor. Sim. Então, tá bom. Eu acho que Ok. vocês estão errados, mas se é isso, tá bom. Fala, assim, alguns nomes, assim, de grupos que hoje putz, são referência, que você tem esse contato, que todo mundo tem você como referência. Fala alguns nomes desses aí. Que eu sei. Eu tenho assim, os que eu vi nascer, né? Agora, assim, se me tem como referência, eu não sei, mas eu vi nascer. Negritude Júnior. Negritude Júnior. Não, inclusive, o Netinho, um abraço pro Netinho. Netinho, Netinho, querido. meu brother, e eu falando com ele, e eu falei, a Cláudia, ele, nossa, Claudinha, manda incrível. um beijão pra ela. Eu, inclusive, o Netinho, quando ele montou a TV, que chamava TV da Gente, assim que ele saiu da TV Record, eu fui uma das primeiras apresentadoras, eu fui apresentadora do telejornal dele. Nossa, Ele me chamou, me contratou. Netinho de Paula. Na verdade, o Negritude Júnior eu vi Sim. nascer. Grupo Sensação. Nossa, Sensação era... Catinguelê. Catinguelê, Exalta Samba. Exalta Samba. Só para contrariar, que não era de São Paulo, mas eu ajudei a fazer o lançamento deles. Olha só. Com a Transcontinental. Tá vendo aí, André? Tá vendo aí? O André é músico também. Ô, André. Eu falei assim, olha... Um toque a mais. Nossa, é muita. Grupo Tempero de Santos. Quem mais eu vi despontar? Todos os grupos, Grupo Redenção. Nosso Grupo Redenção sofreu com a gente, porque eles faziam aqueles botecos da trans em todo quanto é lugar que tinha. As Coabs, a gente rodava as Coabs, era o Grupo Redenção com a gente. Também, não tinha uma coisa... Era o Transconexão. Isso. Transconexão arrebentava. Então, na verdade, na década de 90, todos os grupos que passaram pela Transcontinental... Eu participei do projeto do lançamento. Encontrei com o Péricles e fiquei muito emocionada, muito feliz que eu fui convidada para o Roda Viva da TV Cultura para entrevistar o Péricles. Eu fiz parte da bancada lá com a Vera Magalhães
E conversei com o Péricles, né, sobre, agora está em carreira solo, sobre a trajetória do Exalta Samba, né? Nossa, esse é um monstro, né? Que Não, amor de- incrível, uma voz maravilhosa. Eu já tinha falado com o Péricles na carreira solo. E quanto gente, enquanto fã, se ressentiu do desmonte dos grupos de Sim, sim, pagode. sim. Né? Porque enquanto grupo, eles eram artistas para nós, diferente do que é o artista solo. Sim. Né? Então, assim, quando vira artista solo, mas mantém-se o grupo que fica, ele sofre muito com a Sim, ausência daquele vocalista. E foi uma estratégia meio perversa das gravadoras terem puxado esses vocalistas, né? E meio que massagear né, essa vaidade, né, sim, desse vocalista de falar, não, vem cá. E aí isso aconteceu com vários grupos. Mas aí, falando do Péricles, eu fiquei bem emocionada dele falar do Lucas Morato, do filho dele, que é um grande compositor, muito e eu também, né? vi nesse final de semana eles cantando juntos, é sempre muito, muito emocionante, Nossa, né? ele canta muito também, né? É, muito legal, muito legal. Não, o Périx, pra mim, eu acho que é um dos maiores, assim, a voz dele é E incrível, incrível né? também, um amigão que batalhou muito e que confessou para mim, né? Ele falou: a carreira solo não foi fácil para ele. E ele era um dos cantores do samba que a gente olhava e falava: quando for para a carreira solo, esse daí Vai destruir. arrebenta. Aham. Não foi fácil. Engano. Ele disse que foi muito difícil. Eu trago comigo uma questão que é a racial, Certo. né? Então, essa questão racial, ela sempre me atravessou, né? Então, sempre me tentaram puxar pelo preconceito, por diminuir, por dizer, eu esqueci de te chamar e não te avisaram, sabe? Ah, Sempre teve uma sim, pilhagem. sim. Mas, como eu disse para você, eu sempre tive uma boa base em relação a isso. Então, Você quando vê eu que essa percebia, base é fundamental, ela né? foi fundamental para mim. Tirando essa questão, uma questão muito existencial foi exatamente nesse período da Transcontinental. Você falou sobre a questão do reconhecimento, né? Eu tive sucesso na Transcontinental. Sim, Então, assim, alcançar o sucesso sim. é uma coisa que amedronta demais. Eu tive ocasiões que eu tive que entrar em lugares escoltada pela polícia, pelo segurança. Tamanho sucesso. Eu fazia alguns eventos para o shopping aqui em Aricanduva. Uhum. Não tinha como sair se não tivesse com segurança do carro. E às vezes eu não sabia o que as pessoas queriam comigo. Teve um evento em Itaquaquecetuba que eu tive que sair me colocaram dentro de uma ambulância junto com o Carlinhos Gomes, que era o apresentador, porque as pessoas, no final, eles queriam abraçar, queriam a camiseta da rádio, eles desmontaram o palco. O palco Meu começou a cair, aí só tinha Deus, ambulância, a viatura que não tinha chegado loucura. ainda, me colocaram dentro da ambulância junto com o Carlinhos. A ambulância saiu rodando o campo que estava, pegaram o meu carro e o carro do Carlinhos foram até uma estrada para entregar o carro para gente. Olha Eu isso. desesperada. Meu Deus. Teve uma outra ocasião aqui em Guarulhos, na Vila Galvão é Guarulhos, né? Vila Galvão, é. Naquela praça. Daniel mora na Vila Galvão, né, Dani? Então eu vou contar para você, Daniel. Nós fizemos um show e a minha produtora chegou para mim e falou: Cláudia, pelo amor de Deus, assim, chorando, dá uma camiseta para essa menina. Aí tá bom, né? Mas ela estava desesperada. A gente ia chamar uma atração, um grupo de pagode que eu não me lembro. Aí eu entreguei, ela sentou e começou a chorar. O que foi? Ela falou: o pai da menina me pôs uma arma na cabeça. Meu Falou que se você não Senhor. desse a camiseta, ele ia dar um tiro em mim. Que Então é as pessoas, isso? então isso é uma Caramba. coisa que assim Se isso existia. não é bizarro, que Isso é bizarro. que isso? Mas isso era assim. Que loucura. O show começava às 10 da manhã e terminava às 18 horas. Eu ouvia o meu nome o dia inteiro. Nossa. Claudinha, Claudinha, Claudinha. Eu chegava em casa, tomava um banho, fechava, apagava a luz e ficava. Falando assim, meu Deus. E você tem que vou ter até onde? equilíbrio para isso, né? Total. Porque senão a vaidade acaba subindo também, né? E para encerrar, né, que foi quando você falou que me balançou, porque essas coisas ficavam me fazendo
até onde isso vai me levar? Será que isso, assim, será que isso vale a pena, né? Sim. Como é que vai Que ser? loucura esse negócio da arma aí. Você tá Porque assim, maluco. e teve outras coisas, que tem coisa que não dá, que é bizarro demais, né? É. Mas nada com violência, mas com essas coisas que fã faz, né? Nossa Teve Senhora. uma vez que isso aí é muito engraçado, existia uma loja, crianças procurem no Google, que chamava Mapping, em frente ao teatro, o Mapping era um Teatro sucesso, Municipal né? de São Paulo. Everton, Nossa, Mapping, essa... entrei no Mapping para fazer uma compra. E estava com o outro locutor que apresentava comigo, que eu ia fazer essa compra, e a gente viria para a rádio. Nós entramos no Mapping, eu estava fazendo, de repente anunciou. Queremos agradecer, Claudinha Alexandre e Carlinhos Gomes, da Transcontinental, estão na loja. Não comprei Virou um nada, salseiro. tive que sair do Mapping. Relacionamento que você teve com o Faustão, né? Sim. Ali, fazer parte, acho que, o programa de maior audiência. Como é isso, Carol? Acho que as pessoas ficam doidas, assim, Aterrorizante. Porque não é imagino. só ter a maior audiência, é estar num programa ao vivo Ao vivo. com o maior apresentador do Brasil. Isso. Ele é rápido, ele é safo, ele sabe fazer, entendeu? Sim. Então, tipo, foi assim. E ele joga umas bombas na hora, assim, Ele também, né? pergunta, ele mesmo respondendo. Cada pedrada. É louco, Entendeu? bicho. Aí, por exemplo, eu tava no balé, Hum. ainda lá aprendendo, né? Porque era outro ritmo de dança pra mim. Eu sou formada em balé clássico, ali era diferente, eu dançava de tudo. Sim. Então, tô lá no balé há 8 anos, e aí falaram, não. A Lucimara, que era uma diretora que ficava batendo muito com ele, assim, batendo bola quando dava algum imprevisto, porque era ao vivo, ela tinha saído do programa e ele precisava de alguém pra fazer isso. Tá, então tudo bem. Aí ele colocou 10 meninas do balé pra estudarem. Isso numa segunda-feira, com uma fono. Mas o estudar era isso. Quinta-feira, juro por Deus, batem no meu ombro e fazem assim, domingo tu tá na plateia. Aí eu, hã? Mas faz o que na plateia? Que bucha, hein, velho? Assim. Que bucha. Eu só falava, mas faz o que na plateia? Vai na dele. E foi assim, foi exatamente isso. Eu nunca, eu tinha pego um microfone pra falar absolutamente nada. Eu não sabia absolutamente nada. A gente não sabia nem quem ia no programa, não tinha uma ficha, eu não tinha um ponto, Caramba, eu não tinha uma que loucura. referência. Na plateia tinham quase 600 pessoas, o espaço pra passar desse tamanho. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Eu tava em pé, a minha mão fazia assim, ó. Quando Cara, ele falou, imagina. Carol Nakamura! Isso foi tudo que eu ouvi, Carol Nakamura. Você já falou... Aí eu levantei. E aí, Faustão, tudo bem? Não era eu, entendeu? Não era. Aí ele, Você tava eu não escutando. ouvia. Aí eu falei, é isso aí, Faustão. Inventava coisas da minha cabeça que não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Cara, que loucura. Era um botão de sobrevivência absurdo. Sim. Várias pessoas negaram esse cargo. Porque, inicialmente, não tinha promessa de um salário melhor. Sim. Era uma experiência. E era muita exposição para você ser criticado, para você... Enfim, você sabe como é que é a televisão. Então, eu nem pensei, porque eu falei, cara, é uma oportunidade. Sei Mas fazer? Não. Eu acho que foi aí que você essa sua espontaneidade, de você colocar ali os assuntos. Eu não tinha noção. Gente, eu andava de ônibus, gente. Cara, que Eu ganhava loucura. R$2.500, eu andava de ônibus, eu pagava 4 ônibus pra ir pro Jaco, 2 pra ir, 2 pra voltar. Mas já nessa época Já aí, nessa época, eu ganhava R$2.500. Não, então, eu fiquei 8 anos lá como bailarina. As pessoas mais ou menos sabiam que me conheciam de algum lugar, porque eu tenho o olho puxado e provavelmente me viam passando assim no Faustão dançando. Mas nada tinha mudado na minha vida. Eu ganhava R$2.500, eu pegava 4 ônibus para trabalhar, dançava. Era como se eu estivesse nos eventos que eu dançava antigamente. Era isso. E aí, de repente, o negócio muda. Eu me dão um microfone, eu tô num lugar com quase 600 pessoas, com o maior apresentador do Brasil, rápido, ligeiro. Você Ele tem é que muita ficar ali coisa. no time dele, Cara, né? vou falar uma coisa pra você. Tu faz assim, ó, no programa, tu perdeu o assunto. Juro, é muito rápido. Ligeiro, né? E parece que ele sabe que tu fez assim. Ele pergunta pra você você naquela... tá- E aí, Nakamura? Aí eu falo... Tá Só que- boiando? Só que o que eu acho que fez dar certo? Eu acho que o que aconteceu foi ser de verdade. Por exemplo, eu nunca tentei ser melhor do que ele, Sim. quando eu peguei experiência, porque eu acho que
isso é muito ruim. Sim. Eu sempre fui a escada. Sim, Pra você ele, jogava é. pra ele. Eu queria que ele fizesse o gol porque ele é o protagonista. Sim. Jamais, imagina eu competir com o Faustão, gente. Pelo amor de Deus, nem existe essa possibilidade na vida. Então, eu só queria aprender. E aí eu comecei a entender o que ele gostava de falar para que eu pudesse elaborar uma pergunta ou dar uma resposta onde ele tivesse brecha para finalizar. Só que isso ao vivo, em 5 segundos. Você tinha que pensar isso. Eu não tava, tipo assim, pensando em mim. Ah, Faustão me perguntou uma coisa, eu vou responder a melhor resposta Vou lacrar. do livro das respostas incríveis. Não, eu tava pensando em como devolver isso para ele. Legal. De forma... para fazer a minha função como Sim. assistente. E aí, eu acho que foi uma sacada que pessoas não tiveram. E isso eu repassei, tá? Quando eu saí. Eu fiz sempre muita questão de ensinar tudo, porque eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Todo mundo pode ser bom. E quando você tem uma pessoa que compartilha com você, você consegue encurtar o caminho, sabe? Sim. E dá para estar ali, dá para ser bom. Tanto a pessoa quanto eu dividir palco depois. E aí foi isso. Aí eu fui aprendendo as coisas e eu lembro que eu não tinha vergonha nem medo, porque eu não tinha nem tempo de ter isso. Como eu te falei, você tossia, perdia. E aí eu lembro que ele começou a colocar a gente pro merchan. Só que diferente do que as pessoas imaginam, não tem TP, não tem ponto, não tem ficha. Agora acho que até tem, mas não tinha. E aí ele falava assim, o merchan era assim, tipo, sei lá, um presunto. Carol, eu começo, tu termina. Não, às vezes ele fala, você começa e eu termino. Só isso que ele falava. Aí tá, tô eu na bancada lá do negócio do presunto. Aí ele, não sei o que é do presunto, papapá. Não é mesmo, Nakamura? Só que ele falou que eu ia começar. Aí eu fiz assim, ó. Peguei o presunto. Minha filha, eu não pensei, peguei o presunto. Não posso falar, tô de boca cheia. Pra ver se ele conseguia terminar o texto pra mim. Cheio de presunto. E aí essas coisas, elas foram acontecendo várias vezes. Tipo, e eu acho que pelo fato do Faustão ser uma pessoa muito importante, as pessoas tinham um certo receio de falar certas coisas, sabe? Sim. E não é que eu não respeitasse ele, que eu tenho uma admiração absurda e respeito demais, sou muito grata. Só que eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo Então você naquela falava época. mesmo. Então eu só queria sobreviver àquilo. E a verdade é que falta um pouco de filtro. Também. Se você pergunta pra ela, e aí, Carol, ficou maneiro meu corte de cabelo? Não. Tá horroroso. Ai, tá. De vez em quando acontece. Vai se dar bem com a minha esposa, Carol. Papum. É assim também. Assim. E aí era isso. Aí, tipo, por exemplo, eu sabia que ele gostava de... Mas ele fazia coisas, assim, bem difíceis. Por exemplo, eu não sabia quem ia no programa, porque a gente não tinha reunião, não tinha o meu cargo. Sim. Entendeu? Não existia. Ele existiu de uma referência quinta-feira ali, né? para domingo. Olha, que isso. Eu descobria quem ia no programa através das chamadas da TV. Caramba, que loucura. Eu sentia dor de barriga todo domingo. E sabe o que é mais impressionante? Que as pessoas falavam assim, nossa, você foi bem, tava super segura. Eu falei, aonde? Falei, gente, eu sou uma atriz, eu vou ganhar um Oscar, porque estava me cagando. Sem respirar. Porque ao mesmo tempo que ele está falando, você tá andando por 600 pessoas querendo, tira uma foto comigo. E você perdeu o assunto, entendeu? Aconteceu um negócio com o Neymar, foi no programa. Aí o que eu fiz? Eu criei uma metodologia para entender como é que eu faria tudo aquilo, muito rápido, sem me desorganizar. Eu comecei na plateia, porque existiam vários quadros. E aí eu queria que as pessoas se sentissem confortáveis ao falar. Eu não queria que elas tivessem o medo que eu tinha. Sim. E aí eu falei, gente, olha só, o Neymar vai vir no programa, exemplo. Quem quer fazer pergunta? Eu. Eu pegava a pessoa que tinha mais desenvoltura, porque eu sei que já ia ficar nervosa. Sim. A pessoa tímida, então, já ia ser Travar. difícil, ia travar. E eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês... Era aulinha, palestra. Eu quero que vocês prestem atenção. Você tem uma pergunta, exemplo. Neymar, quantos anos você tem? Se você vê que o Faustão já respondeu isso ou já perguntou isso, não me levanta a mãozinha, porque eu não achava as pessoas, era onde estava o Oli. Que eu falava assim, Neymar chegou, faz assim pra mim, ó. Porque eu vou entender que tu tem uma pergunta. Já foi respondida essa pergunta? Tira a mãozinha pra tia Carol.
tira a mãozinha, não vai nessa É. que você vai, o Faustão já vai Mas dar no isso meio. funcionava muito, porque tu imagina se eu não Sim. tivesse tido esse papo com o pessoal da plateia. Não, essa... Como eu ficaria confusa? Já ficava, mas eu ia ficar muito mais. Isso assim, só pra um quadro. Aí, beleza. Aí a menina, não, eu sou muito fã do Neymar. Eu quero... Ai, gente, por quê? Aí eu falei assim, eu sou muito fã do Neymar, eu preciso perguntar. Eu falei, poxa, que bom você é fã. E ela era bem desenrolada, novinha. Aí eu falei, o que você quer perguntar pra ele? Ah, eu queria perguntar, porque que tem que ser pergunta bem tranquila, sabe? Tipo, não é pode ser popular. polêmica, Exato. né? Aí ela falou, é porque ele passa hidratante, ele é muito metrosexual. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, o Faustão não gosta de palavras difíceis, porque Sim. ele diz que, tipo, a tiazinha lá do Não vai Nordeste, não sei entender. o quê, É. talvez não consiga entender. Por exemplo, uma vez eu falei refluxo e eu tive que explicar. Ele não gosta, e eu acho isso muito legal, dele Sim, isso é pensar em legal. todo mundo. Eu falei, então, substitui o metrosexual por outra palavra, vaidoso. Mas É. eu não quero te dar essa palavra porque tem que estar do seu jeitinho. Tudo bem? Tudo bem. Aí a menina... Aí eu falei, oi, Aí você falou- Faustão, tô aqui com a fulana de tal, não sei o quê, super fã do Neymar. Eu quero fazer uma pergunta. Pá, Neymar, por que você é muito frutinha? Puta merda. Eu só fiz assim... Ela me calou. E olha que eu normalmente Ai, meu improviso Deus. legal. Eu, né, tipo, eu cobria. Quando tinha essas falhas, eu inventava alguma coisa por cima. Cara, e Aí você? ele fez, eu? Frutinha? E eu fiz assim, eu paralisei. É vaidoso, vaidoso. Nossa.